A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 6 aqui da nossa classe, a classe dos adultos, que vai trabalhar sobre essa rebeldia de Saul e a rejeição da parte de Deus. É claro que você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, joinha, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja. Eu vou ter o prazer de compartilhar essa palavra de Deus com você também. Deixa aí o comentário, eu fico muito feliz com isso, tá bom? Que Deus em Cristo te recompense poderosamente. Lembrando a você que a gente está deixando o material disponível no link na descrição. E é claro, pessoal, gente boa, que a gente está comentando as ações de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa aqui no canal. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos. A rebeldia de Saul e a rejeição da parte de Deus. É claro que nessa lição você vai perceber essa rejeição da parte do Senhor por causa da rebeldia desse homem, desse líder que foi escolhido pelos homens para a liderança monárquica em Israel. É muito importante você iniciar a sua lição, a aula de hoje, pelo texto bíblico da lição. Não se esquece disso, tá bom? Observe que a sua lição também possui 3 objetivos específicos e é importante você ter isso em mente, e ela possui 3 pontos e a gente vai analisar ponto a ponto com você. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a definição de rebeldia. O que é rebeldia de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra de Deus? Qual é o conceito que a gente vai aprender aqui? O primeiro ponto vai trabalhar sobre isso. O primeiro subtópico vai desenvolver para a gente aqui no primeiro ponto alguns argumentos que a gente precisa entender sobre esse conceito de rebeldia. O conceito de rebeldia, ele é caracterizado como um ato de resistência, rebelião contra o Senhor. E quem foi rebelde nas Escrituras? O próprio inimigo das nossas almas. Essa desobediência à palavra de Deus, à vontade do Senhor, aos preceitos de Deus, revelam a rebeldia. E isso desagrada a Deus. Saul foi rebelde, desobedeceu à vontade do Senhor. Deus disse para não fazer e ele fez. Deus disse para não guardar e ele guardou. Deus disse para obedecer e ele desobedeceu. O segundo subtópico trata sobre o aspecto bíblico da rebeldia. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o conceito? Qual é a ideia sobre esse aspecto bíblico que a gente precisa entender para descrever para os nossos alunos? Algumas passagens do Antigo Testamento revelam para a gente a rebeldia dos filhos de Israel. Por exemplo, Jeremias capítulo 3, versículo 23. Vale a pena ler esse texto com seus alunos. Os filhos de Israel desobedecem ao Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 16. Descreve também esse aspecto de desobediência de uma nação que era para ser santa, fiel, honrada ao Senhor como uma esposa, mas infelizmente recorre aos ídolos, recorre ao pecado, passa a viver exatamente aquilo que não agrada a Deus. Quando nós estudamos sobre o conceito de profetas do Antigo Testamento, nós vamos entender que o estilo profético daquela época era tremendo. Por exemplo, o profeta vivia a palavra, era uma espécie de monólogo. Deus primeiro trabalhava no profeta uma mensagem que ele desejava, que ele queria trazer para os filhos de Israel, para que o profeta entendesse aquilo que ele realmente ia dizer. Por que Jeremias é conhecido na Bíblia como profeta chorão, profeta das lágrimas? Ele é conhecido como profeta das lágrimas exatamente por causa desse período, desse sentimento de tristeza do coração de Deus sobre os filhos de Israel. Jeremias chora por causa do seu povo. Deus sentiu uma tristeza profunda por causa dos filhos de Israel. A mesma coisa acontece também com o próprio profeta Oséias, que nós citamos aqui. Oséias, de acordo com as Escrituras, ele foi um profeta chamado por Deus, que pela ordem de Deus se casou com uma prostituta.
Só que naquela época funcionava da seguinte maneira: ele comprava o direito sobre a mulher, a prostituta. Oséias vai lá e compra, obedecendo o Senhor, se casa com ela, tem filhos com ela, mas ao passar do tempo, essa mulher retorna aos seus prazeres antigos, volta para a prática da prostituição, é escravizada, e Oséias sente um sentimento assim terrível. O que Deus fala com Oséias? Vai lá de novo, compra ela de novo, traz ela de volta, casa com ela de novo. Oséias obedece, faz tudo isso que Deus manda. Ela repete esse ato mais uma vez e Deus manda Oséias fazer isso mais uma vez. Qual é o sentimento que Deus está demonstrando aqui? É o seu relacionamento com Israel, que era essa prostituta, que infelizmente Deus comprava, purificava, lavava, honrava, mas ela retornava para as práticas mundanas mais uma vez. Esse sentimento de rebeldia é um sentimento de afastamento, de rejeitar o Senhor, como os filhos de Israel estavam fazendo, e Saul rejeita a vontade de Deus. De acordo com 2 Coríntios, carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que o cristão não pode andar em rebeldia. O cristão não pode andar se afastando do Senhor, mas o cristão precisa ter uma comunhão com Deus. Paulo, escrevendo também à igreja de Roma, capítulo 6, versículo 12, ele faz questão de dizer que nós precisamos ser dominados pela nova natureza e não pela velha. Não deixar a carne, a velha natureza, a tendência da rebeldia tomar conta do nosso coração. Aqui nós aprendemos algo que é importante: precisamos caminhar com Deus e não na prática da rebeldia. Finalizando aqui esse subtópico, vamos avançar para o próximo, que é o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o cristão e a rebelião. Aqui a gente aprende outro aspecto. Que situação é essa que leva o cristão a ser rebelde, como a gente percebeu? E agora o cristão sendo aquele que provoca uma rebelião, aquele que abraça a rebelião para si. O terceiro subtópico demonstra isso para a gente. O próprio Saul, ele desobedece a Deus, ele desagrada ao Senhor, ele é rebelde. Romanos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que o cristão, ele não pode rejeitar a autoridade das suas lideranças, daqueles que foram instituídos por Deus para o governo, para uma prefeitura, para uma presidência, para um cargo político, por exemplo. A única situação que nós entramos em conflito é quando esse cargo político é utilizado para promover leis que são contra a família, contra a Bíblia e contra o próprio Estado. A própria Bíblia faz questão de dizer que o cristão, ele é obediente e não rebelde, e não é aquele que provoca a rebelião. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós como cristãos devemos orar pelas nossas lideranças, orar por aqueles que foram estabelecidos e guiados por Deus. Atos 5:29 diz que o cristão deve orar, deve obedecer, desde que esses líderes não se levantem contra a sua fé, não se levantem contra os princípios que eu citei aqui para você. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel, capítulo 3, que 3 homens se levantaram como servos de Deus. Foi essa situação que a Bíblia diz que eles se levantaram em rebeldia contra o governo, porque esse governo estabeleceu uma lei contra a sua fé, contra a igreja, contra os princípios hebraicos, melhor dizendo, contra os princípios da lei. Então eles preferem até mesmo se levantar, e se levantando eles se demonstram como rebeldes àquele governo. Mas essa rebeldia era contra o governo e não contra os preceitos da lei do Senhor. Aquela lei foi estabelecida contra a palavra, contra a fé daqueles irmãos. Pois o verdadeiro cristão mede bem as suas palavras, ele sabe exatamente que a sua vida é guiada pela fé, pela vontade de Deus. Aqui nós estamos finalizando o ponto número 1 da nossa lição. Vamos avançar então para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a rebeldia de Saul. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Qual é a rebeldia que Saul provoca, que desagrada a Deus, que desonra o Senhor? A gente precisa analisar isso aqui e entender, até mesmo para a gente poder descrever para os nossos alunos. Vamos descrever isso em 3 subtópicos.
O primeiro trata sobre o seguinte assunto: não cumpria com a ordem divina. A rebeldia de Saul se inicia nesse princípio. No princípio da desobediência de não cumprir com a ordem divina. De acordo com Êxodo 17, 8 ao 13, era a ordem divina orientada por Deus para que Saul pudesse aniquilar com os amalequitas. Os amalequitas eram homens rebeldes, um povo pagão, um povo que fazia sacrifícios humanos, e os seus pecados desagradavam a Deus. E a ordem de Deus para Saul era aniquilar com aquela geração, como um juiz de Deus, como um servo que era um instrumento de juízo para aquela época. E a própria Bíblia faz questão de dizer que a ordem de Deus para Saul era que fosse destruído tudo: as famílias, as casas, os lares, o rebanho, tudo que eles possuíam. Não era para ficar nenhum despojo. Saul desobedeceu à vontade do Senhor, preservando o rei daquela nação e preservando também algumas pessoas vivas. E a própria Bíblia faz questão de dizer que anos mais tarde, quem é que era responsável pela morte de Saul? Uma amalequita que faz questão de afirmar que foi ele mesmo que tinha tirado a vida de Saul. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 10. O registro bíblico faz questão de dizer que um dos soldados era amalequita e ele confirmou ter retirado a vida do próprio rei Saul. Ele desobedeceu e lá na frente teve prejuízos terríveis. Infelizmente, tem muitas pessoas que desobedecem à vontade de Deus, pensando estar fazendo algo melhor. Quando desobedecem, infelizmente o juízo recai sobre eles. Deus tinha dado uma ordem e Saul desobedeceu. Finalizando esse subtópico, vamos para o segundo, do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical. Deus se arrependeu em relação a Saul? Será que houve um arrependimento da parte de Deus porque Saul foi escolhido como rei? É claro que a gente precisa entender essa perspectiva do próprio aspecto da escritura dos livros de Samuel. O autor de Samuel procura demonstrar essa escolha de Saul para descrever um contraste entre ele e o próprio Davi, que vai ser levantado por Deus. Esse contraste demonstra para a gente que Saul foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido por Deus. Por isso há uma divisão e também uma demonstração sobre isso. Esse aspecto é muito latente nesse livro. Deus rejeita Saul. Ele rejeita Saul por causa da desobediência. O próprio prazer de Deus não está em sacrifício, não está naquele que ganhamos, naquele que conquistamos, mas está na nossa forma de obediência à vontade de Deus. Quando obedecemos o Senhor, quando nos arrependemos, quando servimos a Deus, assim nós o agradamos. O próprio Saul, ele desagradou a Deus. E há essa visão aqui de demonstrar que Deus se arrepende. Deus então o rejeita, essa ideia bíblica. Ele rejeita aquele que comete pecado, aquele que segue pelos seus caminhos, mas ele perdoa aquele que se arrepende perfeitamente. Cristo na cruz do Calvário garantiu isso para a gente. O próprio Saul, ele é rejeitado pela desobediência, mas Davi é levantado de acordo com o coração de Deus. Finalizando aqui esse subtópico, vamos avançar um pouco mais. A rebelião como pecado de feitiçaria. Esse é o terceiro subtópico do ponto número 2 aqui da escola bíblica dominical. Essa expressão, feitiçaria, traz a ideia de adivinhação. Essa ideia de adivinhação, de acordo com as escrituras, não é bem aceitável, porque isso era práticas realizadas por povos pagãos no Antigo Testamento. E quem parte para essa prática começa agora a negar a existência de Deus, começa também a desobedecer à vontade do Senhor e, claro, segue aquilo que é voz maligna. E essa desobediência de Saul, que sai do plano divino, sai da vontade do Senhor e anda pelos seus caminhos, demonstra para a gente que ele é um homem que está literalmente desagradando a Deus. Desagradando a Deus, seguindo a sua vontade, desagradando a Deus, seguindo os seus princípios, desagradando a Deus, seguindo os seus preceitos. Isso é horrível e, claro, nos afasta da presença do Senhor e impõe o homem no lugar de Deus. Quando o homem é colocado no lugar de Deus, acontece aqui então o culto ao anticristo. Cristo tem que estar no centro, não no escanteio.
Cristo tem que estar no alvo da nossa vida. Saul não colocou Deus em primeiro lugar. Por isso, ele perdeu muita coisa. Finalizando esse ponto, vamos para o terceiro da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Saul, um líder sem critérios. Esse é o terceiro ponto. Ele tem para a gente dois subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto. A gente precisa estar por dentro para poder trabalhar isso em sala de aula. Ele não sabia esperar. Esse é o primeiro subtópico. Tem muita gente que perde tantas bênçãos por não ter paciência e não saber esperar. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8, nós percebemos pelo texto bíblico que Saul recebeu a ordem de Samuel para que o esperasse. Ele não teve paciência, ele não esperou. Isso aqui é a demonstração de alguém que não tem critérios de obediência. Além de não esperar, ele agora começa a tomar o lugar de Samuel, tomar o lugar também de profeta. E isso desagrada a Deus. Ele não tem respeito para com a sua liderança. Ele não tem respeito para com aqueles que foram chamados por Deus antes dele. Tem tanta gente assim, que é impaciente, que não sabe esperar, que toma o lugar do outro, que pensa ser melhor do que alguém. Isso aqui é um perigo terrível. Saul cometeu esses erros. Salmo 40, versículo 1. Nós aprendemos que na obra de Deus, nós precisamos ter a capacidade de esperar. Esperar o tempo certo, esperar a vontade de Deus, sermos obedientes, porque nesse esperar, Deus está trabalhando em nosso coração a sua confiança. Aqui nós entendemos que Saul não tinha. Tem tanta gente que não tem essa confiança, que não tem essa paciência, que não sabe esperar e rejeita a vontade de Deus. Finalizando esse subtópico, vamos então para mais um. O segundo, finalizando também a nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Saul, rei rejeitado. Essa é a marca que nós encontramos sobre ele nas Escrituras. Um homem que foi rejeitado por Deus. Aqui nós encontramos um rótulo tão terrível. De acordo com o livro de 1 Samuel, capítulo 13, a própria Bíblia faz questão de dizer que Samuel não obedecia, não ouvia a voz do Senhor. E por isso ele foi rejeitado por Deus. E uma das características de Saul é essa desobediência. Ele é conhecido pelas Escrituras como um homem que não obedeceu à vontade de Deus. Ele é narrado pela Bíblia como alguém que desobedeceu ao Senhor e foi rejeitado pelo Altíssimo. Eu espero que isso não aconteça com você. Que você seja uma bênção para a glória de Deus, que obedeça à vontade do Senhor e que Deus te use poderosamente. Gente, um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Ativa o sininho, é muito importante para você receber todas as nossas notificações. E a próxima aula já está prontinha aí para você, em nome do Senhor Jesus.